Olá a todos e todas, uma grande satisfação estar aqui na TV Conás para falar com os síndicos de todo o Brasil e de forma muito carinhosa e especial com os síndicos do meu estado, os síndicos aqui de Goiás. Vivemos momentos difíceis por todo o país, não tenho a menor dúvida, mas Goiás se coloca numa situação ainda mais desconfortável. Na noite de ontem tivemos a notícia que Goiás é o segundo pior estado, sendo que 145% é o número do avanço de mortes por infectados, com os infectados da doença em nosso estado. Isso nos chama muito a atenção e demonstra a forma pouco eficiente com que os estados têm lidado com essa adversidade e que, como já disse, perdura por mais de ano. Então, passado essas breves considerações, temos que trazer as consequências disso para o mundo jurídico e isso repercute de forma muito intensa, muito estreitada com os condomínios aqui de Goiás e também, por óbvio, de alguns outros estados, mas o que nos chama a atenção e o que me traz aqui é falar sobre o posicionamento do estado, os posicionamentos das cidades que envolvem a grande região metropolitana de Goiânia, quais sejam elas Anápolis, Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo. Então, nessas grandes cidades, parece-me que o decreto acabou ficando de forma muito uniforme no sentido de proibir todas as atividades, ou seja, se instalou-se aqui em Goiás um lockdown. Com isso, nós tivemos o fechamento de todas as áreas comuns dos condomínios, o que tem causado desconforto para muitos. E isso, acredito eu, que de forma muito bem estruturada, ou de forma muito bem orquestrada pelos municípios, porém, com pouca clareza do ponto de vista técnico. Nos outros decretos, a gente percebia que as normas eram suplantadas dentro dos condomínios de forma acessória, ou seja, se eu quisesse entender como funcionaria as academias, a exemplo, dentro das estruturas condominiais, eu tinha que buscar aquelas determinações impostas às atividades comerciais, aquelas tidas nas ruas e de acesso ao público. Nos condomínios não tinha nada, era sempre muito silente e a gente, de forma suplementar, trazia isso para dentro do nosso contexto. Essa foi uma grande evolução e eu acho que, nesse sentido, merece elogio os últimos decretos. É por isso que eu digo agora de forma mais orquestrada. Mas, todavia, a gente percebe que esse desconforto tem se agravado nos últimos dias. As pessoas não tiveram tempo para se preparar, para suspender as suas obras, as pessoas tinham datas marcadas para poder fazer a mudança, terminar os seus últimos reparos, e esses reparos que tiveram um grande aumento, uma maior escala na sua realização, haja vista que as pessoas estão mais presentes dentro de casa, né? Então, começam a ficar mais atentas às necessidades de fazer algumas intervenções, seja elas de natureza, quando a gente fala obra de natureza voluptuária, aquela que tem por fim apenas o melhoramento, apenas a apresentação estética e harmônica dos espaços, ou de outra forma as obras úteis, aquelas que visam lhe facilitar a utilização, ou até mesmo as necessárias. E aí, com relação às necessárias, parece-me que o decreto, entendendo a importância dessas obras, que tem por escopo mitigar vazamentos, infiltrações, problemas de natureza elétrica, entre outros, como o nome próprio já diz, de natureza necessária e emergencial, aqui vale dizer, às vezes não basta ser necessária, ela tem que ter a natureza emergencial, para que não tenha o seu agravamento, nem cause qualquer desconforto, tanto para o dono da unidade, como para os moradores da unidade vizinha. Então, esses têm sido, ao meu ver, o maior problema, a questão das obras dentro dos condomínios. As pessoas não se programaram para que pudesse suspendê-las, ou de outro modo, para que pudesse decidir por um outro momento terminar os reparos e fazer as mudanças que já vinham se programando. Essas são algumas das nossas dificuldades. Qual que é a dica que eu deixo aqui, então, a convite da TV Conás, para que os síndicos de todo o país, e mais uma vez especial aqui de Goiás, possam se atentar? Parece-me que hoje Goiás terá novo decreto, e aí os decretos do Estado têm sido acompanhados pelos prefeitos das grandes cidades aqui de Goiás, e segundo me consta, será mais uma vez no sentido da manutenção do lockdown. Se a gente continuar nessa corrente, nessa medida drástica de fechamento dos espaços comuns, penso eu que a gente vai ter alguns outros problemas de natureza psicológica dos moradores, que não aguentam ficar mais trancafiados dentro de casas. Outro dia eu tive que intervir, enquanto presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB do Estado de Goiás, numa situação onde uma criança autista não podia fazer uso das áreas comuns, e a gente sabe quais são
quais são os comportamentos de uma criança autista. Então, a gente tem que pensar de forma casuística cada uma das possibilidades. E para poder contemplar essas possibilidades, eu entendo que se o lockdown, se a gente tiver novas medidas no sentido de manter o lockdown, nós precisaremos nos organizar para que a gente possa pleitear frente ao município, e aí a gente também se estende, claro, a outros municípios que não só o de Goiânia, a possibilidade de a gente fazer uso racional das áreas comuns para que a gente possa zelar também pela saúde psicológica e física dos moradores, dos condôminos, diante de um momento muito delicado. Então, certamente essa é uma dica que eu dou aos síndicos de outros estados, para que se mantida formas severas, duras de fechamento dos espaços e que caso ela se perpetue, possam de forma organizada buscar aí a possibilidade da utilização racional dos espaços comuns, visando exatamente a saúde física e psicológica dos moradores. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade, deixo meu carinhoso abraço a todos e pedidos de que todos se cuidem e fiquem bem.